Hare Krishna. Vamos dar continuidade aí à leitura do Srimad Bhagavatam. Cantar um pouquinho. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giridhari, Gopi Jana Vallabha Giridhari, Yashodanandana Prajanarajana, Yashodanandana Prajanarajana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giridhari, Gopi Jana Vallabha Giridhari, Yashodanandana Prajanarajana, Yashodanandana Prajanarajana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Prabhupada aqui já. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1º, capítulo 2º, o verso 9. O capítulo se chama Divindade e Serviço Divino. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvati Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayana Viraye Tato Jayana Viraye. Então, lendo sozinho o verso. Dharmasya Hiya Pavargyasya Nartoritayopakalpate Nartasya Dharmaikantasya Kamolabhaya Hismritaha. Palavra por palavra, repitam por favor. Dharmasya, Dharmasya, dever ocupacional. dever ocupacional. Ri, certamente. Certamente. Apavargyasya, Apavargyasya, liberação última. liberação última. Na, Não. Artaha, Artaha, fim. fim. Artaya, Artaya, em troca de ganho material. em troca de ganho material. Upakalpate, Upakalpate, destina-se a. destina-se a. Na, Nem. Artasya, Artasya, de ganho material. de ganho material. Dharma eka antasya, Dharmaeka Dantasya, para alguém que esteja para alguém que esteja engajado engajado no serviço ocupacional último. no serviço ocupacional último. Kamaha, Kamaha, gozo dos sentidos. gozo dos sentidos. Lavaya, Lavaya, alcance de. alcance de. Ri, Ri, exatamente. exatamente. Smritaha, Smritaha, é descrito pelos grandes sábios. é descrito pelos grandes sábios. Tradução, repitam também.
Todos os deveres ocupacionais Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Agora eu repito sozinho. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é automaticamente seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Mas há outros que consideram que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro material em troca dos serviços religiosos ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Mesmo nas literaturas védicas, para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material. E a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religiosidade, porque são esses assim chamados homens de religião seduzidos pelo ganho material, porque o ganho material pode capacitá-los a satisfazer desejos, os quais, por sua vez, satisfazem o gozo dos sentidos. Esse ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade, seguida de ganho material, e o ganho material seguido de satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados, mas na declaração de Sutta Goswami, bem como pelo veredito do Srimad Bhagavatam, isso é anulado por esse shloka. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional visando apenas o ganho material. Tampouco deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir se descreve como se deve ser utilizado o ganho material. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalataya Chakshurumilikanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shtavitam Jena Bhutale Swayamrupa Kadati Mahenda Datsvapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagavate Rupesha Rupaka Kanta Radha Kanta Namostute Dharmasya Hi Apavargyasya Nartoritayo Pakalpate Nartasya Dharmai Kantasya Kamo Labaya Ri Smritaha. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Bom, então aqui está bem explicado aí que 3 pontos em específico. Três pontos muito importantes assim que eu verifico aqui para a gente conversar sobre isso. Que é o quê? Todo mundo tem que se ocupar em algo, né? Essa ocupação no mundo material, ela gera algum ganho material. Só que esse ganho material, qual é o resultado que eu tenho desse ganho material? Se o resultado desse ganho material for gozo dos sentidos, for desfrute desse mundo, eu estou me degradando, de alguma forma. Eu estou me enrolando nesse mundo material. Então, como que eu devo ver isso daí? Né? Primeiramente eu tenho que fazer o meu serviço, o meu dever ocupacional dentro das regras das escrituras. Né? Eu não posso praticar um serviço ocupacional que infrinja alguma lei cósmica, alguma lei eterna. Né?
Eu não posso ter um serviço devocional que cause, sei lá, violência contra seres vivos ou morte de seres vivos. Eu não posso. Isso aí, primeiramente, já não é aceitável na consciência de Krishna e nem nas escrituras reveladas, né? Nas escrituras que regulam a nossa vida, né? Se eu tenho um trabalho que não infrinja nenhuma regra escriturária, eu também tenho que tomar muito cuidado com o resultado desse trabalho. O resultado material desse trabalho, que a gente verifica como salário, como dinheiro, não é só esse, né? Tem muita gente que faz muitas coisas altruístas, vamos dizer assim, mas que tendem a querer o resultado desse trabalho intelectualmente falando. Ele está querendo glória, está querendo ser líder, está querendo aparecer. Então tudo isso também é resultado material, é ganho material. E se eu tenho esse tipo de ganho material, já era. Eu já recebi o que eu tinha que receber por aquela labuta. Então, mesmo um serviço dito devocional, diretamente para a deidade, cantar para as deidades. Se eu estou cantando com o interesse de aparecer para alguém, de ter essa glória, né? Eu não estou ganhando dinheiro, mas eu estou querendo glória, tá? Então isso já pagou o serviço, né? Então eu vou ter a situação ruim de ter a chance de praticar o serviço mais avançado do universo e querer cacos de vidro, como diz Dhruva Maharaja, né? Ele também praticava serviço devocional querendo um resultado, ele estava querendo ser mais poderoso que o próprio pai. E aí o que aconteceu com ele? Ele ele percebeu que ele estava lutando por cacos de vidros, e ele estava deixando para trás aquele diamante da consciência de Deus, de ter vida espiritual plena, né? E aí, quando eu tenho esse ganho material de alguma forma, eu não posso desfrutar desse ganho material, que é então a última parte do entendimento disso, né? Então, eu tenho que ter uma atividade dentro das escrituras, eu tenho que receber um ganho material necessário para isso, que não pode, e não posso desfrutar desse ganho material, mesmo de glória, de ser exposto, de estar numa posição mais elevada que os outros. Eu tenho que entender muito bem que qualquer coisa que eu desfrute disso, materialmente falando, eu não tenho a bênção da consciência de Krishna, a bênção de avançar espiritualmente. Por isso que a consciência de Krishna ela é sempre consciência de Krishna. Então, podemos fazer qualquer tipo de atividade que esteja adequada às escrituras e dar em resultado para Krishna. Eu tenho resultado financeiro mesmo, e eu tenho resultado intelectual de tudo. Então, se eu posso, eu dou resultado financeiro. Se eu não posso, eu dou resultado intelectual. O ideal é eu conseguir mesclar os dois, dar o resultado financeiro e o resultado intelectual, né? E vamos ver o que mais. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Então esse é o grande perigo, né? Eu tenho que estar anukulyena krishnanu, né? Srila Rupa Goswami fala Anyamilashita shunyam gyana karma dhyana-vritam anukulyena krishnanu shilanam bhakti-utama. Para ter um serviço devocional último, bhakti-utama, eu tenho que estar desinteressado de resultados materiais, né? Ele fala que anukulyena é desinteressado, krishnanu, que querendo dar para Krishna, querendo dar esse resultado para Krishna, shilanam bhakti-utama, eu alcanço o Tama Bhakti, a última posição do serviço devocional público. Tá, eu acho que é isso, não quero me estender muito também, a gente tem as outras ocupações aí. Querem falar alguma coisa? Perguntar? Comentar? E esse resultado último, ele vem junto com esse conhecimento que a gente vai adquirindo, é isso? É tudo junto. Porque uma vez que você começa a estudar, começa a refinar, né, começa a entender melhor qual que é o propósito da vida, automaticamente você vai dando isso
para Krishna, né? Exatamente, você vai ficando mais hábil a isso. E esse processo é um processo material normal, se você for analisar. Vou dar um exemplo. Lá atrás eu quis aprender a tocar violão. Para mim, tocar violão era pegar o violão lá e dar umas notinhas. Sim. Quando você aprende essas notinhas, você começa a perceber algumas coisas. E se você puser o dedo um pouco mais de forma correta, o som fica melhor. Se você bater de uma outra forma, o som fica melhor. Então você começa a refinar o seu trabalho de tocar, né? Quando você está trabalhando, o primeiro dia de aula que você vai dar, você não sabe nada e está fazendo alguma coisa meio jogada, ninguém percebe, né? Quando está muito ruim, ninguém percebe, mas normalmente você já entra no eixo e ninguém percebe. E devagar você vai afinando com os anos que vão passando, você fica mais experiente. Quando nós somos jovens, a gente não dá muito valor para a experiência, né? Porque a gente acha que tudo dá certo. Mas quanto mais tempo vai passando, a gente vai percebendo que a experiência vai criando isso. E essa experiência, o que ela vem na aula? De muito estudo, né? Estudo do assunto, mais estudo de como passar esse assunto. Por isso que um professor tem reuniões toda semana para refinar isso daí. Você imagina, durante tantos anos. Sim. Então, é o mesmo processo na consciência de Krishna, né? Eu vou tomando consciência de algumas coisinhas que eu não tomava. Às vezes eu fico muito tempo assim, numa situação, e aí daqui a pouco eu começo a tomar consciência de cada coisa, e aí as coisas vão se refinando. E pode ver que basicamente o que a gente fala todos os dias é praticamente a mesma coisa. Só que quando ela começa a ser refinada dentro da gente, então eu falando é uma coisa, cada um de vocês recebe essa informação de forma diferente. Sim. Por quê? Porque já está num momento diferente. E pode ser que eu fique nesse momento cerebral, vamos dizer, durante muito tempo também. E daqui a pouco eu começo a transformar isso em ação. Né? Então, por isso que é um processo. Por isso que a beleza da consciência de Krishna é que ele é um processo. E que cada um está num momento. Né? Antigamente a gente cobrava muito o momento do outro, né? Que é uma idiotice. Cada um É interno. Eu tenho que estar dentro de uma regra social, né? Porque eu tenho a consciência de Krishna individual e social ao mesmo tempo, eu vivendo. Então o que é isso? A minha individual é eu crescendo. Só que eu também não posso existe um contexto agir de forma socialmente ruim, né? Que nem você tem, quando um devoto puro começa a desfrutar de ver as deidades, o devoto puro tem desejo de chorar. E uma das regras do néctar da devoção é que não se chora em frente às deidades, nunca. Nem o devoto puro. Por quê? Porque para manter uma regra social. Senão daqui a pouco todo mundo começa a chorar querendo mostrar que é devoto puro. Entendeu? Então, uma regra é não chorar em frente às deidades. Que até o devoto que já está sentindo pleno prazer no coração tenta se segurar, porque não pode. Então essa é uma regra social. Entendeu? Eu dei uma regra assim, mas tem várias, né? Agir socialmente de forma inadequada, né? Às vezes para um devoto ele aceita certas atitudes que a sociedade na época não aceita. Então eu não ajo dessa forma. E esse refinamento de conhecimento a gente pode começar com o Gita, como que... Na verdade eu posso começar com qualquer um. Socialmente existe um processo, vamos dizer assim. Primeiro os livros introdutórios que a gente chama, que são palestras pequenas de devotos, né? Quando de devotos já é o primeiro passo, que nem tem muitos livros na consciência de Krishna que são resultados de aulas de Prabhupada. Que nem é hoje, assim, Prabhupada estava dando aula, o pessoal foi lá, ouviu essa aula, transcreveu e transformou no livro. Isso a gente distribuiu muito na rua, que são os que eu acho que são mais adequados para distribuir na rua, que é o início, sabe? Aí depois sim, a gente fala tanto do Gita, tem que ler o Gita, precisa ler o Gita. Ou ler ou estudar junto. Por isso que a gente faz na quarta-feira aquele estudo verso a verso. Você imagina? Quando acabar o estudo verso a verso é muito mais potente do que ter lido, né? Porque a gente está pegando cada ponto. O Bhagavata é igual. Então, ler o Gita, depois ler o Bhagavata, depois ler o Chaitanya Charitamrita, que são níveis mais avançados de conhecimento. Mas só o Gita já pode dar
A meta última da Você vida. lê todos também, né? Hã? Você lê todos os Não livros. precisa, é que aí você começa a desfrutar daquele negócio que eu falei, do refinamento. Refinamento tá aí É o primeiro. refinamento, é tocar só notinha ou começar a aprender as escalas. Depois que você aprende nota no violão, que é aquela notinha que você põe ali, ré, sol, sabe essas coisinhas? Sim. Você vai entender por que isso é ré. Porque é formado de 3 notas diferentes o meu ré. Elas vão se encaixando, né? Mas Vamos, você então, ela vira. vem de Não, você começa a enxergar que o que você fez mecanicamente tem toda uma linha de raciocínio por trás. Aí depois você aprende o que? Escala. Toda essa escala está dentro de ré. Aí depois você aprende um campo harmônico, que é o quê? Mas eu quero essa escala dentro de sol. Aí em sol eu sei onde que eu coloco o dedo para ser o campo harmônico. Então você começa a refinar. E aí uma pessoa que está ouvindo uma música do iniciante, que está achando linda a música, o cara que é mais refinado está, errou a nota. Putz, errou a nota, sabe? Por quê? Porque o cara refinou o ouvido dele. Sim. Você entendeu? Então é um processo. Hoje meu processo é grosseiro. Mas daí eu vou refinando. E esse refinamento, ele não está vinculado a um livro. Você entendeu? Porque todos eles dizem a mesma coisa. É claro que com uma profundidade muito maior. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui morar no templo, eu tinha lido o Gita, né? Que o Américo tinha me dado. O primeiro dia de aula, eu nunca tinha falado, eu já tinha ouvido falar do Bhagavata, mas eu não tinha. Eu fui morar no templo, estava no 10º canto do Bhagavata. No 10º canto, ele conta os passatempos íntimos de Krishna em Vrindavana. E, cara, um dia falou Radharani, no primeiro dia que eu estava em aula, falou Radharani, eu não entendi nada, eu não sabia quem era Radharani. E aí que eu falei, nossa, é um mundo novo na minha frente. Eu falei, eu tenho que ir atrás desse mundo, né? Sem pesquisar. Mas eu já estava rendido a Krishna, completamente. O que me falasse eu ia fazer. Mas aí você vai refinando para você ter prazer de conhecer o mundo de Krishna. Entendeu? Então, é legal isso. Livros pequenos, os livros de regras, que eu tenho, é o Néctar da Instrução, o Néctar da Devoção, esse que a gente lê hoje de manhã, que é o Ensinamento do Sr. Chaitanya. Sim. São livros iniciais também, muito profundos, mas iniciais. O Gita, o Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita. O Prabhupada deixou pra gente. Né? E muita aula, muita associação com os devotos e muita japa. Tudo junto. E aí, sem querer, na hora que a gente vai ver, o Bhaktivinoda Thakur fala Arrobata Sopatyortu Gayan. Um dado dia, eu estou aqui cantando para as deidades pulam e aparecem para você na sua frente, e você enche os seus olhos do unguento do prazer transcendental de ver Krishna na sua frente. E aí, num dado dia, você conhece a sua forma eterna. Um dia aparece no seu coração quem você é no céu espiritual. Imagina? Que maravilha que deve ser. Aí, Arrobata, quão escolhido é esse dia para mim, ele fala. Mais alguma coisa aí? Não. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não. Tranquilo. Nada? Nada. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado aí, Dhruva, venha sempre. Haribo. Haribo. Prabhupada aqui. Nada.